Eu me chamo Helena da Silva e, olhando para trás, reconheço que minha vida foi marcada por uma sucessão de sacrifícios silenciosos que carreguei sem que ninguém notasse a profundidade da minha dor. Desde jovem, aprendi a abrir mão de mim mesma para atender às necessidades dos que amava. Desisti de uma carreira promissora, abracei trabalhos múltiplos mesmo quando o cansaço me consumia, e vivi longos anos renunciando a qualquer relacionamento que pudesse tirar-me da minha rotina de abnegação. Meu espírito, por vezes, parecia se dissipar na transparência dos dias, enquanto eu me conformava com o papel de sempre sacrificar minhas próprias vontades para manter a harmonia familiar. Lembro-me vividamente de um dia em que, ainda jovem, resisti à tentação de seguir meus sonhos profissionais, ao ser pressionada por familiares e amigos a inaugurar meu negócio de costura. Um sonho que renunciei por acreditar que o dever maternal e a dedicação ao meu marido eram prioridades maiores do que qualquer ambição própria. Essa renúncia, somada ao fato de ter mantido múltiplos empregos para compensar a falta de recursos, tornou-se rotina. Por anos, vivi achando normal abrir mão de momentos de alegria e conforto emocional, acreditando que o sacrifício era o preço inevitável para demonstrar amor àqueles que dependiam de mim. Minha filha, Ana, sempre me via como alguém que jamais se importaria demais consigo mesma, e a comunidade também. Fui considerada por muitos como a pilar firme, mesmo quando a cada dia, a cada pequeno gesto, meu coração clamava por um reconhecimento que nunca chegava. Eu mesma me via como uma mulher invisível e aceitava as humilhações e as críticas com o silêncio resignado de quem não acredita ter direito a sentimentos. Meu estado financeiro sempre oscilou entre precariedade e uma dependência emocional que me fazia aceitar migalhas de afeto e respeito. Passei tantos anos normalizando o sofrimento que me tornei uma especialista em disfarçar a dor com um sorriso contido. Em meio a essa rotina de abnegação, lembro com nitidez de uma manhã chuvosa, durante a minha juventude, quando, depois de trabalhar incessantemente na pequena oficina de costura para sustentar a família, me vi sozinha, olhando as fotografias amareladas de momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. Eu me perguntava se algum dia seria possível ter uma vida sem o fardo dos sacrifícios. Nessa mesma época, ainda no início da maternidade, uma amiga chegara até mim e, com lágrimas nos olhos, confidenciou que se sentia abandonada por suas mães quando elas também se sacrificaram demais. Se essas lembranças me assombram, também despertam a chama de uma necessidade interna de mudar. Minha casa, modesta e repleta de relíquias esquecidas do passado, era um retrato perfeito da minha alma. Cada móvel antigo e cada fotografia pendurada nas paredes contava histórias de um tempo em que tentei, sem sucesso, colocar as minhas necessidades em segundo plano. O armário onde guardava roupas gastas e a pequena janela que deixava a luz mortiça entrar eram reflexos da minha própria condição. Uma existência pontilhada de momentos dolorosos, mas também de uma inabalável esperança de ser compreendida. Naquela residência, os ecos de risos e das discussões silenciosas se misturavam, criando um ambiente carregado de memórias que, por mais amargas que fossem, eu aceitava como parte intrínseca da minha identidade. Durante décadas, priorizei o bem-estar dos meus entes queridos, abrindo mão de um simples gesto de autocuidado ou de uma palavra amiga para comigo mesma. Quando vi a minha filha Ana ser criticada por outros membros da família, mesmo sabendo o quanto eu já havia sacrificado, eu não conseguia protestar. Aceitava o que me destinava, ser a guardiã dos segredos, a confidente silenciosa de um passado que jamais poderia ser apagado, mesmo que minhas próprias lágrimas clamassem por reconhecimento. Meu coração se transformou num repositório de momentos de solidão, cada ferida cicatrizada servindo como lembrete de que o amor exigia o pagamento de um preço alto demais. Cada sacrifício, cada renúncia foi se encaixando em um mosaico doloroso, mas necessário. Eu entendi que para preservar a imagem de perfeição requerida por aqueles que me cercavam, precisava esconder minhas vulnerabilidades. Assim, aprendi a mascarar meu sofrimento com a rotina diária, sendo sempre a mesma menina sonhadora que acreditava que o sacrifício era a única forma de garantir a harmonia no seio familiar, mesmo que, às vezes,
o preço fosse a própria felicidade. Hoje, ao refletir sobre minha trajetória, sei que os sacrifícios de tantos anos deixaram marcas profundas, muitas vezes invisíveis aos olhos alheios. Sinto o peso dos anos de abnegação e da normalização de traumas emocionais, mas também percebo que cada renúncia foi uma lição que me preparou para, um dia, buscar a redenção e a liberdade emocional que há tanto tempo neguei a mim mesma. Enquanto os retratos antigos e as lembranças silenciosas ocupam cada canto desta casa modesta, a minha alma clama para, enfim, ser reconhecida não apenas como a mãe e a avó sacrificada, mas como uma mulher que, apesar de tudo, continua viva e digna de amor e respeito. Eu me lembro claramente do dia em que tudo mudou. Eu havia recebido o convite para a confraternização, que aconteceria após o batizado de Sofia. A atmosfera já começava a se exalar uma energia festiva. Risos forçados, música ambiente e o cheiro inebriante de flores frescas e velas aromáticas enchiam o ar. No entanto, por dentro, eu sentia uma inquietação que se intensificava a cada olhar que me atingia. Olhares de julgo, de desdém e até mesmo de pena. Não era apenas o batizado. Era o palco de uma celebração que, para aqueles que me cercavam, significava manter as aparências da família perfeita. Eu esperava disfarçar meu desconforto, mas o peso dos olhares impiedosos transbordava. Ao entrar na elegante sala de recepção, meus olhos percorriam discretamente cada detalhe. As mesas decoradas com toalhas impecáveis, as taças de cristal cintilando sob a luz suave e os sussurros abafados entre os convidados. E a recepção parecia preparada meticulosamente para celebrar uma união de gerações. Mas por trás dos sorrisos forçados, eu senti o recado implícito de que eu, Helena, era um elemento indesejável naquele cenário. Em meio ao burburinho da festa, minhas mãos tremiam, tentando conter a vertigem que se instalava. Um frio na barriga me lembrava dos anos de sacrifícios que aceitei sem questionar. Mesmo quando me aproximava da mesa de serviço para tirar uma foto, meus gestos pareciam vacilantes e hesitantes, como se cada movimento meu pudesse atrair ainda mais atenção negativa. Enquanto eu tentava posar com um semblante sereno, ouvi uma conversa curta ao meu lado. "Era melhor você ficar quieta, Helena", disse uma voz fria, de alguém que antes considerara um amigo da família. Outro replicou, curtindo o comentário. "Pois é, suas fotos sempre arruinam o ambiente." Aquelas palavras cortaram minha alma como facas afiadas, e instantaneamente, o ambiente que antes parecia um templo de celebrações se transformou em um cenário de julgamento público. Senti como se cada célula do meu corpo gritasse de náusea. Um aperto no peito, o coração batendo descompassado e a pele arrepiada eram reações que não conseguiam ser controladas. As vozes ao meu redor pareciam se distanciar e o barulho da festa se tornava um eco distante, enquanto eu mergulhava num abismo de humilhação intensa. Em um breve instante, percebi que ninguém se importava verdadeiramente com o que eu estava sentindo. Eram apenas observadores indiferentes de um espetáculo do qual eu era a protagonista involuntária. "Você nunca muda, Helena." Ouvi outra voz, desta vez mais ríspida, e sem nenhuma tentativa de suavizar a dureza da crítica. Um terceiro comentário se fez ouvir. "É melhor aceitar seu lugar ao fundo, pois é lá que você sempre pertence." Cada uma dessas falas, curtas e precisas, reforçava a sensação de alienação e desamparo que me acometia. Por mais que eu tentasse encontrar refúgio em um sorriso ou em um gesto discreto de tentativa de manter a compostura, minha dor interna era inegável. Eu me via exposta, vulnerável, e o contraste entre a atmosfera festiva e meu isolamento emocional era brutalmente evidente. Enquanto o ambiente celebrava com música e luzes cintilantes, meus pensamentos se embrenhavam num turbilhão de questionamentos. Por que estes olhos me encaram com desprezo? Sou apenas a mulher que sempre fez de tudo por este lar. E agora sou tratada como uma espectadora indesejada de sua própria história. Cada passo que eu dava parecia ecoar em um silêncio de julgamento, aumentando o peso de cada olhar frio que recaiu sobre mim. Em meio a esse cenário de desconcerto, senti a presença de alguns que tentaram demonstrar um mínimo de empatia, mas suas palavras se perdiam no mar de indiferença que permeava o ambiente. Uma senhora com um semblante preocupado
sussurrou quase inaudível. Eu sinto muito, Helena, mas essa breve tentativa de conforto logo foi engolida pelos murmúrios rudes de outros que, sem sequer levantar os olhos, continuaram a festejar como se a sua compaixão fosse um fardo desnecessário. De repente, uma sensação de déjà-vu me invadiu. Lembrei-me de outras ocasiões, anteriormente marcadas por humilhações similares, onde cada comentário cruel parecia ser uma confirmação silenciosa de que eu jamais seria aceita plenamente naquele círculo que tanto prezava a perfeição e a aparência. Ali, no meio daquele salão repleto de aparências impecáveis e risos forçados, a verdade era exposta. Eu era a peça que não se encaixava, a sombra eterna que se recusava a desaparecer. Minha mente fervilhava com a sensação de traição, não só pelo desprezo dos outros, mas pelo fato de que minha própria família, que um dia jurou me amar incondicionalmente, agora se tornava a fonte de minha dor profunda. E, naquele instante, percebi o quão isolada eu realmente estava, cercada por vozes que, em vez de me acolher, apenas reforçavam a minha invisibilidade. A festa seguia, indiferente à minha angústia, enquanto eu me debatia para recompor a imagem de força que sempre precisei exibir. Cada palavra, cada olhar e cada gesto frio resultava num desconforto que parecia querer invadir não só meu corpo, mas também cada fibra da minha existência. E naquele dia, entre risos e aplausos que disfarçavam o real tormento, eu entendi que a jornada para minha própria libertação passaria inevitavelmente por enfrentar, de frente, aquelas feridas abertas e os julgamentos implacáveis de quem jamais se permitiu compreender o que realmente significa sacrificar-se. Eu sabia que era chegado o momento de romper com a minha condição de espectadora passiva da própria dor e da humilhação silenciosa que vinha carregando durante tantos anos. Durante noites insones, refleti sobre como cada sacrifício, cada renúncia, havia transformado minha existência numa sucessão de dias sem brilho, onde a minha própria vontade se perdia no turbilhão do dever imposto pela tradição familiar. Aquela manhã, antes do batizado, senti uma chama diferente acender dentro de mim. Uma determinação fria e resoluta que começava a questionar o peso do passado e a me impulsionar para uma ação concreta. Enquanto me preparava, com os vestígios de uma ansiedade contida, escolhi com cuidado cada gesto e movimento, como se cada detalhe pudesse simbolizar o início da minha própria revolução silenciosa. Antes mesmo de cruzar a porta da minha casa, revivi em minha mente os inúmeros momentos em que tive de esconder a minha dor. As vezes em que silenciosamente aceitei as críticas e os olhares de reprovação como parte do meu destino. Agora eu não mais aceitaria ser definida por esses vestígios de um passado que já não tinha lugar em mim. Lentamente, organizei as fotografias e os objetos que sempre estiveram associados à minha submissão. Enquanto os dispunha sobre uma mesa na minha pequena sala, percebi que cada imagem, cada registro de um tempo em que eu havia sacrificado os meus desejos pelo bem dos outros, ora ganhava um novo significado. Não mais eram apenas lembranças de uma vida trágica, mas sim símbolos de um ciclo que eu finalmente decidira quebrar. Em meio àquelas recordações, encontrei o objeto antigo, um broche que, sem que eu soubesse, carregava a marca da traição e do abandono. Segurei-o com firmeza, sentindo o frio metálico e a textura áspera, que me remetia a todos os momentos em que fui desvalorizada e esquecida. Não me permiti mais hesitar. Com a clareza que só a dor acumulada e a determinação de mudar podem proporcionar, escrevi uma carta curta, mas carregada de toda a minha verdade. Na carta confessei minhas próprias vulnerabilidades e injustiças, desafiando a ideia de que minha existência se resumia a suportar os fardos impostos por outros. Cada palavra foi medida com calma, em um tom que parecia mais um sussurro de libertação do que uma acusação. Não precisei de brados ou explosões. A minha serenidade era a arma que escolhera para expor o que vinha sufocando meu coração por tanto tempo. Decidi ainda agir de forma simbólica e, sem muito alarde, coloquei a carta e o broche num envelope especial, cuidadosamente lacrado com cera. Esse pequeno ato representava para mim o primeiro passo de uma jornada de autonomia
e resgate do meu próprio valor. Eu sabia que minha decisão poderia não ser aceita de imediato, que os olhares de desaprovação e os murmúrios familiares poderiam voltar com força. Contudo, a sensação de liberdade que invadia meu peito era inegável. Era como se, ao deixar para trás aquilo que me aprisionava, eu tivesse redescoberto a leveza de ser simplesmente Helena. Ao sair de casa e dirigindo-me silenciosamente à igreja Santo Ambrósio, enquanto o sol despontava timidamente no horizonte, cada passo meu ecoava não apenas pelas ruas, mas também no recanto mais profundo do meu ser. Eu estava determinada a fazer uma declaração, não para os outros, mas para mim mesma. A queima interna que me impulsionava era o reconhecimento de que eu já não precisava mais manter as máscaras que escondiam minhas verdadeiras emoções. Cada memória dolorosa, cada crítica que suportei sem resposta, transformava-se naquele instante em combustível para o renascimento. Caminhei com passos firmes e um olhar que deixava transparecer uma coragem inesperada. Em meio à multidão fui acendendo silenciosamente pequenas centelhas de contato com aqueles que, de alguma forma, ainda guardavam um resquício de empatia. Não precisei de discursos inflamados, nem de um clamor violento. Minha revolução era discreta e intimista, marcada por gestos calculados e uma serenidade resoluta. Durante todo o percurso até o altar da igreja, meu corpo vibrava com cada movimento controlado, mas carregava o peso inegável de uma emoção que há muito tempo não era permitida transbordar. Mesmo quando a dúvida tentava, por um breve instante, se infiltrar em meus pensamentos, respirei fundo e sorri para o reflexo que aparecia nas vidraças. Um rosto marcado pelo tempo, mas que naquele momento resplandecia com a luz da coragem recém-descoberta. Havia um momento quase místico em que percebi que aquele gesto, tão simples quanto colocar a carta e o broche no envelope, era o símbolo que faltava para romper com o ciclo de submissão. Era o ponto de virada que transformaria cada lágrima passada em uma história de superação. Naquele instante compreendi que romper padrões não era um ato de rebeldia contra os outros, mas um ato de amor próprio. Eu decidi de forma consciente e delicada que nunca mais seria cúmplice do silêncio que me privava de ser feliz. Não podia controlar as reações alheias, mas podia finalmente trilhar o caminho da minha própria libertação. Cada passo, cada gesto, cada palavra escrita naquela carta era uma promessa feita a mim mesma, de que eu seria a guardiã do meu próprio destino, reconstruindo a minha identidade com os escombros do que outrora me fora imposto. A transformação ocorria em mim, lentamente, mas com uma certeza inabalável de que a mudança era inevitável. Eu, Helena, não mais seria a sombra que se escondeu por tanto tempo. Ao me aproximar do altar, sentia que aquela ação silenciosa e resoluta ecoaria para além dos muros da igreja, alcançando a todos que, de alguma forma, compartilham do fardo de uma tradição sufocante. E com o coração pulsando em uníssono com essa nova realidade, dei o primeiro e definitivo passo rumo à minha libertação. Chegou o instante em que percebi que não podia mais me prender à expectativa dos outros, nem permitir que os mesmos padrões de silêncio e submissão definissem minha existência. Enquanto a memória das humilhações e dos sacrifícios se acumulava, senti uma força interior tomando conta de mim. Decidi, com uma calma resoluta, que iria romper com o passado e mostrar, por meio de uma ação silenciosa, que eu merecia ser ouvida e que meu valor ultrapassava qualquer crítica impiedosa. Durante noites longas, em que revisitei as lembranças dolorosas numa mistura de saudade e revolta, forjei um plano. A ideia não era apenas protestar, mas sim reconstruir a minha identidade de forma definitiva. Eu sabia que o caminho não seria fácil. As pessoas ao meu redor, acostumadas a ver em mim a figura inabalável e resignada, poderiam reagir com incredulidade e até desprezo. Contudo, a urgência de minha transformação era maior que qualquer temor. Naquela manhã, o ar já carregava um sentimento de renovação. A luz que espreitava pela janela parecia pulsar, acompanhando o ritmo acelerado do meu coração. Sem pressa, organizei pequenos objetos que antes simbolizavam minha submissão. Fotografias, recortes de revistas e notas silenciosas de um tempo em que me calava para manter a paz.
Agora, cada item se transformava em uma marca visível da minha jornada. Escolhi com cuidado os elementos que representavam os erros passados, os momentos de dor e, sobretudo, a coragem de assumir cada cicatriz. Em um silêncio quase sagrado, escrevi novamente minha história, mas desta vez de forma invertida. Não mais como vítima, mas como protagonista ativa da minha própria redenção. O ponto de virada ocorreu quando, caminhando pela rua rumo à igreja, percebi que cada passo meu carregava a intensidade de uma nova chance. O som dos meus sapatos batendo no asfalto misturava-se ao farfalhar das folhas e ao murmúrio distante da cidade que começava a despertar. Senti no meu interior o pulsar de uma energia transformadora que me fazia acreditar que tudo poderia mudar com um único ato de coragem. Cheguei à porta da igreja com a sensação de que estava a ponto de abandonar para sempre as amarras do passado. No saguão, enquanto os rostos familiares se misturavam entre sorrisos e olhares desconfiados, mantive minha postura tranquila, mas firme, ciente de que o que estava por vir seria decisivo para reescrever a narrativa da minha vida. No interior da igreja, a atmosfera carregava a solenidade dos rituais e, ao mesmo tempo, a tensão de segredos não ditos. Encontrei um canto reservado, um espaço que parecia ter sido preparado para abrigar os murmúrios dos que desejavam abandonar o peso das tradições. Ali, com os meus pensamentos a mil, abri o envelope que havia preparado discretamente no início do dia. Dentro repousavam a minha carta, repleta de palavras sinceras e a verdade crua sobre o quanto me senti desvalorizada ao longo dos anos. E o broche, símbolo de uma traição que, por tanto tempo, carreguei como fardo e vergonha. Senti o frio do metal tocar meus dedos, e naquele toque, como se o tempo parasse por um instante, percebi que a transformação estava, de fato, em andamento. Sem alarde, escolhi o momento exato durante a cerimônia, enquanto os olhares se fixavam no altar e os rituais prosseguiam mecânicos, impregnados de uma tradição que já não mais fazia sentido para mim. Devagar, comecei a colocar discretamente os documentos que simbolizavam os meus segredos, guardados com tanto cuidado. Não foi um ato de raiva, mas uma decisão meditativa e consciente. Eu estava quebrando o ciclo de abnegação, marcando o início de uma nova era, na qual eu mesma determinaria o rumo da minha vida e da minha história familiar. Cada movimento era calculado e silencioso, mas carregado de uma divina intensidade. Enquanto meus gestos se desenrolavam, senti no fundo do peito uma calma que contrastava com a tempestade de emoções que sempre carreguei dentro de mim. A ação, executada com tal delicadeza, falava mais alto do que qualquer grito ou confronto. Eu estava plantando a semente da minha liberdade. O ambiente ao meu redor parecia se transformar. As famílias que agora me olhavam com surpresa, e até mesmo com um lampejo de compreensão, testemunhavam uma mudança que antes parecia inimaginável. Senti que, de alguma forma, a igreja, com suas tradições milenares, acolhia aquele novo ato com uma espécie de respeito silencioso. Minhas mãos tremiam levemente, não pelo medo, mas pela alegria contida de romper com anos de conformidade. Em cada respiração, absorvia a sensação do ar fresco que convidava à renovação e à reconstrução pessoal. Era como se eu tivesse finalmente encontrado o caminho para transformar minhas cicatrizes em símbolos de uma nova força interior. Ao concluir aquele ato de quebra de padrão, tudo ao meu redor parecia ganhar novos contornos. Já não era mais a mulher invisível e submissa que se escondia atrás das tradições familiares. Eu, Helena, resplandecia com a luz da verdade e da coragem. Mesmo que os desafios futuros fossem grandes, naquele momento, a sensação de empoderamento era tão intensa que nenhum comentário ou crítica poderia mais abalar a certeza de que eu estava finalmente tomando as rédeas da minha própria existência. E naquela solenidade silenciosa, enquanto o murmúrio do batizado e o sussurro dos que presenciavam aquele gesto se mesclavam, eu sabia que o verdadeiro caminho para a redenção havia começado e que dali em diante jamais mais permitiria que o medo ou a tradição sufocassem a minha voz. Chegou o momento em que, após aquele gesto que abalou as estruturas de nossa família, os portões da retaliação começaram a se abrir. Ainda com o coração pulsando da coragem de romper com o passado,
logo me deparei com uma onda de reações que vinham do lado que eu sempre temera. Os próprios aliados da tradição familiar, que de repente se mostraram prontos a me manipular para me arrastar de volta ao silêncio que sempre convenci ser o meu lugar. Na semana seguinte ao batizado, enquanto ainda tentava processar o estrondo interno de minha nova decisão, recebi uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz fria e distante sussurrava: Helena, você está agindo de forma egoísta. Por que faria algo que pode arruinar tudo para a família? A acusação era direta, como se cada palavra carregasse a intenção de me fazer duvidar do meu valor. Eu me mantive em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o golpe das palavras que ecoavam, enquanto minha respiração se tornava mais medida e firme. Respondendo com voz baixa, mas decidida, eu disse: não se trata de egoísmo, mas de buscar o que sou e o que todos nós merecemos, de sermos tratados com respeito. Essa resposta, embora mansa, foi tomada como afronta para alguns, e a ligação encerrou sem mais explicações. Não demorou para que outras tentativas de manipulação se fizessem presentes. Em um dia que parecia comum, ao revisitar os comentários em nossas redes sociais, deparei-me com uma mensagem autoritária enviada por um parente que até então eu tinha considerado um aliado. A mensagem dizia: sem rodeios, você está sendo ingrata, Helena. Quantos sacrifícios já fizemos por você? Você agora se mostra louca por querer mudar as coisas. Pense bem, ou vai acabar sozinha. O tom era venenoso e repleto de críticas que insinuavam que minha atitude era fruto de uma loucura irracional. Por mais que a mensagem me cortasse como uma faca, eu a li em silêncio, absorvendo cada palavra e percebendo que o isolamento começava a se instalar de forma sutil na forma como alguns se afastavam de mim. Além disso, não ficou só nas palavras escritas. Recebi uma visita inesperada na minha residência. Joaquim, meu irmão, que durante anos soube manipular a narrativa familiar com suas mentiras, apareceu sem avisar, com um olhar acusador e uma postura ameaçadora. Ele disse de forma ríspida: Helena, você ousa romper com a tradição da nossa família? Você está sendo irresponsável e causando uma grande desordem. Como pode ser tão ingrata depois de tudo que fizemos por você? Sua voz vibrava de raiva contida, e mesmo estando cercada pelos móveis antigos e pelas lembranças de um passado doloroso, senti que sua presença era um lembrete gritante de tudo que eu tentava deixar para trás. Olhei-o nos olhos e, com a firmeza de quem já escolheu o próprio caminho, respondi: minhas escolhas são fruto de uma longa jornada de dor e autoconhecimento. Não vou permitir que o peso do passado dite meu futuro. Diante disso, Joaquim ergueu as sobrancelhas com descrença, mas não insistiu, saindo sem se dignar a mais nenhum comentário. Cada novo dia trazia consigo mais tentativas de reverter o que eu havia feito. Mensagens de texto, mais ligações e até mesmo encontros externos começaram a surgir. Em uma dessas ligações, a voz de um primo, numa mistura de reprovação e desespero, reclamava: você está nos traindo, Helena. Você sempre foi a colcha de retalhos dessa família. Voltaremos a ser o que éramos, e sua rebeldia não será tolerada. Eu percebi que por trás de cada tentativa de intimidação havia uma vontade desesperada de manter todas as coisas como sempre foram, sem espaço para mudanças ou crescimento. No meio desse turbilhão surgiram momentos de solidão profunda. Em uma tarde chuvosa, enquanto os pingos batendo na janela pareciam marcar o compasso das minhas dúvidas, me vi isolada no meu quarto, relembrando todas as acusações e críticas. A sensação de abandono tomou conta de mim, e por instantes, a dúvida sussurrou que talvez eu tivesse agido precipitadamente. Mas então, num silêncio carregado de introspecção, fechei os olhos e senti cada cicatriz das minhas escolhas. Foi nesse instante que percebi que os verdadeiros inimigos não eram os que me acusavam, mas o medo de nunca poder me libertar do fardo que a tradição impunha. Ao reconstruir os limites da minha existência, passei a criar barreiras saudáveis. Comecei a responder de forma assertiva às mensagens hostis, sem me revelar vulnerável, mas sim mostrando que minha decisão era irreversível. Quando um antigo aliado que outrora havia me apoiado se dirigiu a mim com um olhar de decepção:
Você já desistiu de ser aquela que sempre cuidou de todos. Agora, só pensa em si mesma. Eu o confrontei calmamente. Cuidar de mim mesma é o primeiro passo para poder cuidar verdadeiramente de vocês. Não é egoísmo, é amor próprio. Esse confronto, breve e mais intenso, evidenciou que minha postura havia mudado e que a independência emocional que buscava era a base de um novo começo. E assim, dia após dia, fui enfrentando mais uma tentativa após a outra para me puxarem de volta ao velho padrão de submissão. Recebi outra ligação, desta vez de uma tia que tentava, com palavras veladas, justificar a interferência de Joaquim. Helena, a família precisa de você como sempre esteve. Sua atitude está gerando discórdia, dizia ela enquanto eu escutava, sentindo o peso das expectativas e a tentativa inflexível de manter a ordem que me sufocava. Com uma voz serena, respondi: eu estou reconstruindo os laços aos meus termos. Se manter a ordem significar sacrificar minha essência, prefiro a mudança. Essa resposta foi dada com timidez, mas com um poder que surpreendeu a todos que ouviam. Cada tentativa de contato, seja em visitas não agendadas, telefonemas repetitivos ou mensagens que culpabilizavam minha história, foi um lembrete de que eu estava de pé contra uma corrente que por tanto tempo tentara arrastar-me para o abismo do conformismo. A pressão se intensificava, mas também crescia a minha convicção de que o verdadeiro reencontro com os laços familiares dependeria da reconstrução de um novo espaço, onde o perdão e o respeito mútuo pudessem florescer. Em meio a esse cenário de contragolpe e retaliação, percebi que a verdadeira luta não era apenas contra os que me atacavam, mas contra toda a tradição que, por tanto tempo, ditara o rumo de minha vida. Ao articular cada palavra de resposta, cada gesto de firmeza e cada recusa de me curvar novamente, sentia que, embora o preço fosse alto, eu estava dando um passo vital rumo à minha liberdade. O silêncio das minhas respostas se transformava em uma rebeldia silenciosa, e os ecos de cada acusação se fundiam com a força do meu recomeço. Essa batalha interna e externa, repleta de momentos de angústia e também de pequenas vitórias, me ensinou que a mudança verdadeira se alimenta da resistência diária e da coragem de ser fiel à própria essência. Afinal, mesmo que a retaliação seja intensa, ela nunca será capaz de apagar o brilho de uma alma que escolhe, acima de tudo, se libertar. Descobrir a verdade oculta foi como arrancar um véu espesso que, há tanto tempo, encobria os recantos mais sombrios do meu passado. Após suportar os contra-ataques implacáveis da família, percebi que as acusações e os recados velados, que sempre vinham entre palavras frias e gestos de reprovação, escondiam algo muito mais profundo e perturbador. Em meio às retaliações, uma carta antiga esquecida num dos álbuns empoeirados da minha residência chamou minha atenção de forma avassaladora. Era uma carta que jamais imaginei receber, escrita com caligrafia trêmula e apaixonada, assinada por alguém que jurava lealdade inabalável à nossa família. Naquela folha desgastada, encontrada entre fotografias que guardavam momentos de glória e de silêncio forçado, estavam contidas revelações inusitadas sobre traumas, segredos e a origem de nossos conflitos. Lembro-me com clareza do instante em que meus dedos, trêmulos e curiosos, tocaram aquela carta. O papel, já amarelecido pelo tempo, exalava um cheiro de nostalgia misturado ao perfume de rosas secas, evocando memórias que há muito pareciam enterradas para sempre. Ali, naquele pedaço de história, a voz de uma parente distante, cuja existência sempre fora envolta em mistério, clamava para ser ouvida. As palavras, escritas com uma emoção crua, contavam sobre traições que nunca haviam sido mencionadas em nossas reuniões familiares e sobre alianças secretas que vinculavam o passado à nossa atual desunião. Enquanto lia, cada linha se desenrolava como um roteiro de revelação dolorosa. A carta trazia detalhes sobre um episódio que ocorreu há décadas, quando, antes de todo o tumulto ter se instaurado, uma aliança inesperada fora selada entre minha mãe e uma figura que até então fora desconhecida para mim. Essa aliança envolvia não apenas questões de poder e honra, mas também a proteção de um segredo que, se revelado, poderia mudar para sempre a dinâmica que sempre habitaria nossa família.
Conforme as palavras iam surgindo, um turbilhão de sentimentos me acometeu. Raiva, tristeza, mas também um alívio imenso por finalmente poder entender a origem de tantas mágoas que carregava. Em meio à leitura, senti como se as paredes da minha memória começassem a desmoronar e, de repente, fui transportada para um passado distante. Num flashback doloroso, voltei a ver o olhar de minha mãe, uma mulher jovem e cheia de esperança, mas, ao mesmo tempo, marcada por um pesar inexplicável. Ela sussurrava palavras de cuidado e advertência para uma figura que jamais pude identificar claramente, mas que, pelos traços descritos na carta, parecia ser o elo perdido entre os segredos do passado e as intrigas do presente. Aquelas lembranças, até então adormecidas, emergiram com uma força devastadora, revelando que os segredos que nossa família tentara enterrar estavam enraizados em traumas coletivos que jamais teriam cura se permanecessem ocultos. O impacto da revelação foi tão intenso que, naquele momento, minhas mãos começaram a suar frio e a respiração ficou ofegante. A cada palavra lida, as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma assustadora, demonstrando que muitos dos episódios de conflito, a desconfiança de Ana, a rigidez de Joaquim e até os silenciosos olhares de reprovação dos familiares tinham uma origem comum. Um ciclo de traição e abandono que remontava a uma época em que minha mãe havia sido traída e, em consequência, repassara para mim, de forma inconsciente, um sentimento de desamparo e insegurança. Essa verdade, há muito tempo reprimida, agora irrompia com força, me fazendo questionar toda a narrativa que eu havia vivido. Conforme as palavras continuavam a fluir, fui absorvendo detalhes que elucidiam as motivações de cada personagem da nossa história. Descobri que o que sempre supus ser intrínseco à natureza humana também fora manipulado por interesses secretos e rivalidades que transcenderam gerações. A carta denunciava com precisão quase cirúrgica como certas decisões tomadas no passado ecoaram até os dias de hoje, alimentando um ciclo de ressentimento e desconfiança. Poderia ser que os comportamentos que tantos julgamentos despertavam em mim e nos outros fossem, na verdade, a manifestação de uma dor ancestral e de uma busca por justiça que nunca encontrou seu devido caminho. Deparei-me então com uma verdade dolorosa, mas libertadora. A minha própria identidade e a história de nossa família estavam interligadas de maneira que jamais havíamos admitido. Tudo o que acreditávamos ser apenas fruto de rivalidades pessoais e falhas individuais, agora se revelava como parte de um complexo emaranhado de segredos que precisavam ser trazidos à luz. Foi como se, naquele instante, eu tivesse sido agraciada com a oportunidade de reescrever minha própria história e, ao fazê-lo, a de todos aqueles que me cercavam. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, senti a necessidade de confrontar de imediato os fantasmas que a revelação despertava. Não se tratava apenas de encontrar respostas para um passado esquecido, mas de finalmente permitir que a verdade terminasse com o ciclo de mentiras e omissões. A verdade, apesar de cruel, era o único caminho para a redenção. A cada parágrafo da carta, a minha clareza aumentava e eu começava a enxergar uma rota possível para a salvaguarda dos laços familiares. Era como se, através das palavras daquela desconhecida, a minha alma encontrasse um bálsamo para as dores de tantos anos. A partir daquele momento, percebi que o processo de autoconhecimento exigia mais do que a simples confrontação dos próprios erros. Ele demandava uma reavaliação profunda dos segredos que, como feridas abertas, continuavam a sangrar no âmago da nossa história. E então, com o cheiro da carta impregnando o ambiente e o eco das revelações reverberando dentro de mim, decidi que era o momento de agir de forma definitiva. Eu precisava compartilhar aquela descoberta, não para causar desordem ou alimentar o ódio, mas para trazer luz onde antes reinava a escuridão. Em um impulso de coragem que se misturava com o peso da responsabilidade, preparei-me para reunir aquela parte da família que ainda restava e que, mesmo inconscientemente, carregava os estilhaços de um passado tão conturbado. Sabia que a verdade, uma vez exposta, poderia ferir e até destruir certos alicerces frágeis, mas também acreditava que somente através dela poderíamos encontrar um caminho para o perdão
e a reconciliação. Hoje, ao segurar essa carta nas mãos, sinto que finalmente tenho a chave para abrir as portas que haviam se fechado há tanto tempo. Essa descoberta repleta de dor, mas também de uma rara oportunidade de transformação, se tornou o alicerce sobre o qual pretendo reconstruir minha identidade. E, por extensão, reconciliar os laços que me foram negados durante tantos anos. Se a verdade finalmente vier à tona e puder ser acolhida com o coração aberto, acredito que juntos poderemos deixar o passado para trás e construir um futuro onde a fé, o amor e o respeito mútuo sejam as bases de uma nova era para nossa família. Eu sou Helena, e chegou o momento em que tudo se reuniu num turbilhão de sentimentos e de coragem para finalmente enfrentar o que há tanto tempo procurava enterrar. Meu coração batia descompassado enquanto eu caminhava até o local onde o confronto final seria travado. Um salão reservado da própria igreja, onde alguns familiares se reuniram, cientes de que algo crucial estava por acontecer. O ambiente estava tenso, perfumado com o cheiro de velas e flores, que não eram suficientes para disfarçar o peso dos anos de segredos e ressentimentos. Cada passo que eu dava carregava a determinação não só de desvendar a verdade, mas de reivindicar minha autonomia e redefinir a narrativa familiar. Ao adentrar o salão, percebi que todos os olhares se fixavam em mim. Havia tensão nos olhos de Ana, que até então guardara a rigidez da tradição, e um misto de surpresa e medo nos rostos de alguns parentes. Joaquim, meu irmão, estava presente, sua postura austera e o semblante fechado, deixando claro que ele fazia parte daquele grupo, que, por tanto tempo, buscou manter as aparências a qualquer custo. Seu olhar se cruzava com o meu, desafiador e, ao mesmo tempo, carregado de algo que parecia inabalável. A atmosfera estava carregada de eletricidade. Cada segundo parecia eterno, e o silêncio era interrompido apenas por suspiros contidos. Com a voz trêmula, mas resoluta, comecei a falar. Hoje chegou o momento de encarar o que há muito se escondeu no silêncio de nossas vidas. Minhas palavras ressoavam na sala, e os murmúrios se acalmaram, enquanto os presentes aguardavam minha narração. Eu contei sobre a carta que descobri, aquelas linhas escritas com a sinceridade e o rancor de um passado esquecido, que revelou traições dolorosas e lacunas na narrativa familiar. Relatei como cada palavra, ao ser lida, despertava em mim uma tempestade de emoções, e como finalmente percebi que não se tratava apenas de acusações isoladas. Era toda a herança de segredos que havia moldado nosso destino. Ana, com os olhos marejados, interrompeu-me. Mãe, eu sempre temi que essa jornada pudesse destruir o que construímos. Sua voz carregava uma dor contida, misturada com o medo de perder a ordem que uma vez conhecemos. Respondi com firmeza, mas também com ternura. Ana, as verdades que vivemos foram ocultadas para preservar o orgulho, mas levaram apenas ao sofrimento. Hoje não estou aqui para destruir, mas para libertar nossos corações. Não podemos continuar enterrando o passado e permitir que ele dite o futuro. Nesse exato momento, Joaquim deu um passo à frente. Sua voz áspera e carregada de ressentimento penetrou o ar. Helena, você acha mesmo que ao expor tudo agora, poderá consertar o que foi quebrado? Essa atitude só trará mais caos. Suas palavras soaram como uma acusação que já conhecíamos bem. Por um instante senti o peso de tantas noites solitárias, repletas de dúvidas, e de tantos sacrifícios que fiz para me manter no papel que me impuseram. Mas em vez de recuar, ergui a cabeça e com voz firme respondi. Joaquim, os erros e as traições já foram feitos. Nossa família vive sob o fardo do silêncio, mas chegou a hora de romper com esse ciclo. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pelo próprio caminho. Hoje, escolho a verdade e o perdão. Se é caos que você quer, então verá que o caos também pode ser transformado em reconstrução. Enquanto os meus confrontos verbais se desenrolavam, a tensão se intensificava e pude notar reações diversas. Alguns familiares apertavam as mãos em um gesto de apoio silencioso. Outros permaneciam distantes, temerosos do que viria a seguir. Senti um impulso profundo de me conectar com todos, não através de imposições, mas mostrando que a verdadeira força reside na vulnerabilidade
e na honestidade de reconhecer nossos erros. Estamos todos presos em um ciclo de segredos e ressentimentos, declarei, a voz carregada de emoção sincera. Mas podemos juntos quebrar essas correntes. Eu não trago apenas as acusações do passado. Trago também uma sincera vontade de mudar. Nesse instante, ouvi a voz de Marcos se misturar ao ambiente, num tom calmo e sereno. Helena, sua luta é a nossa luta. Só com a verdade compartilhada podemos esperar um novo recomeço. Suas palavras foram como um bálsamo, e eles não só ecoavam o que eu desejava, mas reforçavam que a redenção não seria solitária. A presença de Marcos, sempre observador e por vezes mentor, simbolizava a possibilidade de reconstruir os laços desgastados pelo tempo, e sua intervenção foi crucial para mostrar que, apesar das diferenças, todos ansiamos por cura. As trocas de olhares, os murmúrios e os acenos de concordância começaram a se transformar num mar de aceitação, trazendo um vislumbre de esperança para o futuro. Com a tensão suavizada, embora nenhuma mágoa tivesse sido completamente extinta, um novo sentimento começou a se formar. A possibilidade de deixar para trás o peso dos segredos e abraçar um futuro baseado na compreensão e no perdão. O impacto do confronto era tão profundo que por alguns instantes o tempo pareceu parar, e o único som que imperava era o de nossos corações pulsando em uníssono, ansiosos por uma nova era. Assim, naquele exato momento de confronto final, percebi que a verdadeira batalha não era de palavras afiadas ou acusações veladas, mas de aceitar que o caminho para a redenção passa pelo reconhecimento das próprias imperfeições e da coragem de se libertar dos grilhões do passado. Eu, Helena, estava disposta a ser a inspiração para que cada membro desta família enxergasse que, mesmo no meio do caos, existe uma luz que pode iluminar o caminho para a paz. Ao encerrar nosso confronto, deixei uma última mensagem, simples mas carregada de significado. Que este dia marque o início de um novo capítulo, onde o perdão seja mais forte que qualquer mágoa e onde possamos, finalmente, construir um futuro baseado na verdadeira fé e no amor que nos une. Essas palavras foram pronunciadas com toda a certeza de que a jornada para a redenção, embora repleta de desafios, era, acima de tudo, necessária para que pudéssemos deixar o passado para trás e, juntos, reescrever a nossa história. E naquele instante, enquanto os rumores de aprovação começavam a se espalhar e os semblantes antes endurecidos mostravam traços de alívio, eu soube que não era mais a vítima de um destino incerto, mas a protagonista de uma nova era, a era do perdão e da verdadeira reconciliação. Chegou o momento em que finalmente as cicatrizes do passado começam a se transformar em pontes para um novo futuro. Sinto que, ao expor e enfrentar cada segredo, cada traição e cada dor acumulada, alcanço a tão sonhada redenção. Hoje, enquanto contemplo o batizado renovado, vejo não apenas o rosto inocente de Sofia, mas também o reflexo de uma família que, aos poucos, se liberta dos grilhões da amargura. Sinto o peso de cada lágrima derramada e de cada palavra não dita se tornando leve, enquanto as feridas que por tanto tempo doeram começam a cicatrizar com o bálsamo do perdão. Sinto que o amor e a fé, mesmo diante de tantas perdas, podem se reerguer. Ao olhar para Ana, percebo que sua postura rígida também amoleceu, revelando um desejo sincero de reconectar com nossas raízes. O ar da igreja, impregnado de velas acesas e do perfume de flores frescas, parece pulsar com uma energia renovada. É como se a própria tradição, antes carga e fardo, hoje se transformasse em um convite à renovação. Entre os murmúrios dos presentes, alguns sorrisos tímidos surgem, e pude notar que nos olhos de cada pessoa há um lampejo de esperança que transcende as feridas do tempo. Me aproximo do altar, onde a luz suave destaca os detalhes sutis daqueles que, como eu, escolheram a transformação. Aquele altar, que tantas vezes foi palco de julgamentos e críticas veladas, hoje recebe nossa rendição e o desejo ardente de recomeço. No silêncio que antecede a cerimônia, permito-me sentir a plenitude do momento. Cada batida do meu coração marca a contagem regressiva para a minha completa libertação. Enquanto a congregação espera pelo início da cerimônia, respiro fundo
e fecho os olhos, permitindo que um sentimento de paz invada cada recanto da minha alma. Ao abrir os olhos, dirijo-me a todos com voz serena. Hoje, deixo para trás o que sempre me impediu de ser plenamente feliz. Hoje escolho viver a verdade, sem medo dos julgamentos ou das sombras do passado, pois o perdão é a chave que nos conduz à paz. Minhas palavras reverberam pelo salão e percebo que, mesmo aqueles que antes hesitavam em demonstrar empatia, agora se rendem ao poder transformador do amor. Vejo o olhar de Ana se iluminar com uma compreensão que há muito lhe escapara. Sinto o calor de Sofia, pura e incontaminada, que simboliza a promessa de novos começos. Em meio a esse cenário repleto de emoção, Marcos, o parente distante, aproxima-se com um semblante sereno e sua voz, suave, acrescenta: Helena, seu exemplo nos mostra que é possível renascer, mesmo depois das maiores dores. Que este seja o começo de um tempo de união e reconstrução, onde cada segredo trancado se transforme num aprendizado para juntos reconstruirmos os laços que nos unem. Suas palavras, repletas de sabedoria, fortalecem a ideia de que o caminho para a redenção passa, inevitavelmente, pelo perdão coletivo. Sinto a energia da sala se transformar, como se o tempo, finalmente, conspirasse a nosso favor. Ao final da cerimônia, o batizado se torna não apenas um ritual de fé, mas o símbolo de um recomeço, um marco de nossa vontade de transcender os erros e as mágoas. Observo com orgulho e gratidão, enquanto cada membro da família, em silêncio contemplativo, parece abraçar essa nova verdade, reconhecendo que o passado, por mais pesado que seja, pode ser deixado para trás quando se escolhe a reconciliação. Hoje, ao me despedir de um capítulo de sofrimento, sinto que o futuro se desdobra diante de nós com infinitas possibilidades. Não haverá mais culpados nem vítimas, apenas pessoas que se reconhecem e se amam, dispostas a trilhar um caminho onde a fé, o amor e a compreensão mútua são os verdadeiros alicerces. Sinto a força que me impulsiona a continuar, pois a verdadeira redenção está em nos reconstruirmos, juntos, em um novo tempo de paz. Que nosso recomeço seja marcado pela coragem de perdoar, de se reinventar e de, enfim, transformar a dor em esperança, construindo um futuro digno da nossa fé e do nosso amor.